Pastor Davidson, vem para cá. Você pode dar um aplauso a Jesus pela vida do pastor Davidson. Paz de Cristo, meus irmãos. Boa noite. Quem é salvo pode dar um glória aí? Glória a Deus. Se que puder, prepare a tua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 6. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite diante de vocês. Agradecer pela oportunidade ao meu pastor Jonas, pastora Daniele. Meu respeito e admiração a todos os pastores, obreiros, líderes dessa casa. É uma responsabilidade imensa estar aqui, mas eu conto com a ajuda do Espírito Santo, amém? Quantos acharam? João 6. Só que nós vamos ler a partir do versículo de número 58. 6:58. Amém? Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E você diz amém? Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Deus, a tua palavra, Pai, ela continua sendo suficiente para curar, suficiente para libertar, suficiente, ó Pai, para abrir cadeias, ó Pai, livrar, Senhor, de prisões espirituais. Deus, ó Pai, que a tua palavra, Pai, que tem falado ao meu coração, também fale à tua igreja, me ajude a transmitir aquilo, ó Pai, que o Senhor me confiou nessa noite, e seja, Pai, continue, Deus, presente neste lugar, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gosto de analisar as palavras de Cristo, como elas se relacionam conosco, como ela nos trata. E algumas das virtudes da palavra de Jesus é que ela tem o poder de despertar fé ou de me confrontar. Ou ela vai me despertar fé, ou ela vai me confrontar. Entre outras virtudes, essas duas me chamam muito a atenção. No começo desse capítulo de número 6, você vai ver Jesus atravessando para um outro lado, para o lado do mar de Tiberíades. E quando ele atravessa para esse outro lado, ele sobe a um alto monte, e ele começa a avistar que a multidão o seguiu, a multidão o acompanhou. E ele vai indagar a Filipe: Filipe, precisamos alimentar essa multidão. Sempre quando estamos diante de uma situação de escassez, onde um milagre precisa ser gerado, Jesus vai tentar me desafiar a ter fé. Ele vai fazer com que a minha fé seja despertada. E nesse ambiente eu aprendo duas coisas. Antes do manifestar de milagre, vai surgir Filipe e vai surgir André. E às vezes Filipe e André habitam dentro de nós e guerreiam. Porque Filipe vai dizer assim: nem com 200 denários
nós conseguiríamos alimentar com um pedaço de pão essa multidão. Mas André vai dizer assim: Senhor Jesus, aqui tem 5 pães e 2 peixes. E isso me chama a atenção, porque Felipe olha com a ótica racional, mas André, ele vai apresentar ao Senhor, ainda que pouco, aquilo que existe. E eu quero dizer sobre a sua vida nessa noite: escolha ouvir e ser como André, que ainda que enxergue o pouco, confia o pouco na mão daquele que tem poder de multiplicar. Diante daquela situação, foi o pouco apresentado. E me faz recordar quando o profeta pergunta àquela viúva: o que tu tens em casa? Um pouco de azeite. É com esse pouco que Deus vai trabalhar. Me faz lembrar do outro profeta que chega também para uma viúva e fala: o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Então é no pouco de azeite, no pouco de farinha, que eu vou manifestar a minha graça e o meu milagre. E alguém está se perguntando nessa noite: mas eu oro pouco. E Deus está falando: mas no pouco dessa oração, eu vou te fazer orar mais, eu vou te fazer chegar mais. No pouco daquilo que você tem me oferecido hoje, vai aumentar. Mas eu quero declarar nessa noite para quem tem fé para receber essa palavra: Deus está te falando, apresente o que você tem, que eu vou transbordar em cima daquilo que você me apresentar. Bandocova súbia. Eu não posso ser daquele que enxerga o racional apenas porque eu sou convidado para caminhar por fé e não por vista. E se eu caminhar apenas por vista, eu vou deixar de viver milagres. Mas aqui tem um povo que já vive milagres, e Deus quer ainda subir o nível do milagre que vai apresentar a esta igreja. Aleluia. Jesus sabia, a palavra de Deus fala que ele sabia o que ele ia fazer. Ele fez isso para despertar em seus discípulos a fé. E eu quero falar para a igreja nessa noite: quando Deus manifestar o milagre sobre a tua vida, foi só a pastora, quando Deus manifestar o milagre sobre a tua vida, vai ser tamanho o milagre que Deus vai precisar, que você vai precisar chamar pessoas para administrar a abundância daquele milagre. Jesus partiu o pão, partiu o peixe, dava para os discípulos partiam, compartilhavam entre eles. Precisou de pessoas para distribuir entre aquela multidão, mas o milagre é tanto que ele sobra. Já começa a confiar aí, há pessoas assim: vou precisar de você quando o meu milagre chegar, eu vou precisar da tua ajuda quando o meu milagre chegar, porque o milagre vai ser tão grande sobre a minha vida, que ele vai transbordar. Aleluia. Você toma posse dessa palavra nessa noite? Glória a Deus. Quando Jesus manifesta para uma multidão esse milagre, quando Jesus faz essa multiplicação tremenda, o povo fica maravilhado. E quem não ficaria? Maravilhado com o tamanho milagre, maravilhado com tamanha graça. E o povo maravilhado começa a pressionar Jesus. E o texto vai dizer ainda no capítulo número 6, que o povo queria proclamá-lo rei à força. Jesus, sabendo disso, se esquiva e foge do povo, porque não é assim a proclamação do rei aqui. Ele sai, foge com seus discípulos, sai para um lugar reservado e manda os seus discípulos à noite atravessarem para o outro lado. Se você fizer um paralelo com os outros evangelhos, você vai ver que ele despede os discípulos e fala: atravesse para o outro lado, volte para o lado de Cafarnaum. Só que quando os discípulos atravessam, Jesus não vai. Você conhece essa história. Jesus fica ainda um tempo, e pela madrugada, ainda pela noite, Jesus caminha sobre as águas, vai diante daquele povo, vai diante dos seus discípulos, e os seus discípulos temem, mas Jesus se revela. Eu estou adiantando a história para a gente não pegar, porque você conhece. Jesus se revela a eles, entra no barco, a tempestade se acalma, e eles chegam do outro lado. Só que pela manhã, aquela multidão que foi alimentada de pão, percebe que Jesus não está mais daquele lado. Pegam os seus barcos e atravessam para outra margem, e vão até Jesus, e perguntam e questionam a Jesus: como é que o senhor está aqui? Nós não vimos saindo de lá. Só que Jesus, conhecendo o coração daquele povo, vai dizer assim: vocês só me procuram por causa do pão que eu multipliquei. Vocês só me procuram porque eu supri uma necessidade. E entenda nessa noite algo que eu e você às vezes aprendemos na prática.
Talvez chegamos hoje aqui por causa de uma necessidade, mas eu quero declarar sobre a sua vida: você não permanecerá no relacionamento com Jesus por causa de uma necessidade. A tua necessidade será suprida hoje no nome de Jesus, mas o relacionamento vai ser mais forte. O amor que você sente por Jesus será mais forte e será o combustível para você estar na ADVEC. Aleluia! Jesus, ele vai confrontar, lembra? A primeira palavra foi um desafio para motivar a fé dos seus discípulos, mas a segunda agora já é um confronto. Vocês estão aqui, mas por causa de pão. E Jesus começa um embate teológico com aquela multidão. Esse pão vai matar a sua necessidade hoje. Sabe por quê, igreja? Porque a necessidade surge outra manhã. Você nem lembra mais de coisas que Deus fez há tanto tempo atrás, que milagres que você já viveu. Talvez você já esqueceu, porque a gente tem facilidade, nosso pastor ensina que a gente tem facilidade de quê? De assimilar aquilo que é ruim, mas o que é bom às vezes a gente acaba esquecendo. Boa é quando nós dobramos nosso joelho no chão e falamos: Senhor, me traz gratidão por aquilo que o Senhor já fez, me traz lembrança, não me deixe esquecer os teus feitos. Mas a gente acaba esquecendo, porque uma nova necessidade surge, e a cada nova necessidade nós nos aproximamos de Deus, porque precisamos que Ele interfira nas nossas causas, e continuamos crendo que Ele vai sempre interferir a nosso favor. Porém não pode ser o combustível que me traz até aqui. Aleluia! O combustível que te mantém na presença não pode ser a escassez. O combustível que te mantém na presença não pode ser uma porta fechada. O combustível que te mantém na presença não pode ser uma enfermidade. O combustível que te mantém na presença não pode ser apenas que Ele pode te dar. Mas a essência do que Ele é. Aleluia! Você entende isso? Se Ele está falando comigo e com você nessa noite, é porque Ele te ama. E que é um relacionamento que passe da superfície, que é um relacionamento mais profundo. Aleluia! E ele começa a questionar: esse pão vai matar a sua fome hoje, mas amanhã você volta a ter fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come deste pão não terá fome, aquele que bebe não terá sede, porque em mim, em ti, serei a minha vida dentro de vós. Aleluia! O que ele está dizendo para aquele povo é algo que eles estavam tentando assimilar de forma racional e estava difícil. E os fariseus vão começar a questionar um pouco mais. E Jesus para os fariseus vai ser ainda mais profundo. Ele vai dizer: quem não comer da minha carne não tem parte comigo, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, mas aquele que come da minha parte, da minha carne, eu habito nele. Aquele que bebe do meu sangue, a minha vida está nele. Aí hoje você dá glória a Deus, você fala: eu sei, eu venho na ceia, aleluia. Hoje você tem um entendimento, mas imagina aquele povo, naquela época, naquele momento, eles vão ouvir e não vão entender. E de verdade, eu acho razoável não entender. Eu me colocando no lugar deles, eu acho razoável não entender. Porque imagina alguém virar para um judeu e falar: você vai ter que comer da minha carne, você vai ter que beber do meu sangue. Já se colocou no lugar deles? É uma palavra dura. E palavras duras são difíceis de ser digeridas, mas nem por isso deixa de ser necessário. Porque aquilo que é explicado talvez hoje, amanhã se fará um memorial de necessidade para você voltar nele e não cair. Memoriais são lembranças que nos fazem ter tanto gratidão, quanto nos fazem voltar o foco, não perder uma direção. Então Jesus está sendo muito duro com aquele povo. E quando Jesus começa a ser duro com os fariseus, quando ele começa a ser duro com aqueles homens e discípulos que andavam com Jesus, eles vão dizer assim: dura é esta palavra, quem é capaz de resistir? Talvez você já saiu daqui de algum culto dizendo: dura é esta palavra, eu não vim aqui para ouvir isso, eu não vim aqui para prestar os meus ouvidos a isso. Só que, irmão, eu sou ovelha do mesmo pastor que é o seu pastor, e o teu pastor, Jesus, ele fala aquilo que precisamos ouvir. Ele fala aquilo que necessitamos ouvir. Hoje,
confesso de coração para os irmãos, que eu estou aqui tremendo diante da palavra que Deus me deu, mas eu sei que foi Ele que me deu para uma necessidade que há em nós, de corrigirmos a rota do nosso relacionamento com Ele. Quando Ele questiona o povo, e o povo responde isso, uma multidão, e me chama a atenção, que não é uma multidão de fariseus, não é uma multidão de fariseus, não é uma multidão de escribas, a Bíblia deixa claro, uma multidão de discípulos, deixa de segui-lo. Aqui há uma ruptura no ministério de Jesus, havia multidões seguindo, mas agora uma multidão deixa de seguir e poucos ficam. E eu quero declarar nessa noite, aqui na Devec Macaé, ainda tem os poucos que permanecem, os poucos que não voltarão atrás, os poucos que não abandonarão a caminhada no meio do caminho. Não quero declarar isso sobre a tua vida, teus filhos não vão parar no meio do caminho, você não vai parar no meio do caminho, você é da geração que permanece, você é da geração que caminha. Uns se levantam e caem, mas você permanece no nome de Jesus. Aleluia. Jesus, ele vai virar para os seus discípulos, os 12, os mais íntimos, e vai dizer: fica, a palavra é dura, mas eu vou explicar. É isso que ele fala? Fica que eu vou explicar a palavra para vocês. É isso que Jesus faz? Não, Jesus fala assim: quer acompanhar? Ah, irmão, eu gosto de Jesus, porque o mesmo Jesus que ama, não é o Jesus que fica sendo barganhado pelas nossas vontades. O mesmo Jesus que está de braços abertos falando: filho, eu te recebo e mudo a tua vida, não é aquele que vai ficar te arrastando contra a tua vontade. Ele te deu uma opção, a opção de estar no melhor lugar, a opção de tomar a melhor decisão, a opção de mudar de vida, a opção de ser transformado, a opção de ter uma casa firmada na rocha, a opção, meu Deus, de ter uma mudança dentro da tua empresa, a opção hoje, do teu relacionamento, subir degraus nessa noite. Aleluia. Ele vai virar para os discípulos e vai dizer: vocês querem acompanhar? E hoje o Espírito Santo me fez essa pergunta. Ele fez essa pergunta para mim hoje: quer acompanhar? Quando a palavra for difícil, quer ir embora? Quando aquilo que eu te pedi aos teus olhos for pesado, quer desistir? Ou prefere permanecer e ver aquilo que eu ainda hei de fazer? Um povo desiste, mas Pedro se levanta e vai responder em nome dos 12: para onde iremos nós? Ou na tradução que eu li: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aqui eu parei. Eu falei: Senhor, que palavra poderosa. A gente ouve, a gente recita, a gente em momentos da pregação fala sobre esta palavra. Mas eu fui aos pés em oração, clamei ao Senhor e falei: Pai, mas por que Pedro fala isso? Por que Pedro se levanta para falar dessa maneira? Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E o Espírito Santo falou comigo: faz uma retrospectiva da vida de Pedro até esse momento. Faz uma retrospectiva e veja as palavras que eu liberei sobre ele. Eu vou te falar uma das primeiras palavras, e o Senhor me fez separar em 4 tópicos. A primeira, o Senhor falou palavras que revelam identidade para Pedro. Quando Pedro estava pescando, Jesus passa e fala: Pedro, tu pesca peixe, mas tu vai ser pescador de homens. Sabe por quê? Porque Jesus não vê aquilo que você é no momento, Ele vê aquilo que você se tornará com a unção que Ele vai derramar sobre a tua vida. Jesus vira para Pedro e dá um propósito, uma nova identidade. Pedro ia ser pescador, um pescador local, sem perspectiva, sem tamanho crescimento. Mas Pedro agora está sendo chamado por apóstolo. Pedro está sendo chamado para anunciar boas novas do Evangelho. Ele ainda não sabe, ele está sendo treinado. Mas Jesus já olha para ele e fala: hoje tu é pescador de homens, mas caminhando comigo agora
é pescador de homens. Perdão, era de peixes, agora é de homens. Pedro tem ali, esse momento, uma nova identidade sendo gerada. A identidade que Jesus enxerga para ele. E eu quero te convidar nessa noite a questionar a identidade que você se enxerga. Quantas palavras Deus já deu a teu respeito? Quantas palavras você já ouviu o Senhor liberar sobre a tua vida? Palavras de bênção, palavras de paz, palavras de futuro. E naquele momento Pedro é impactado por algo. Como assim? Existe mais do que pegar peixe? Oh, Espírito Santo, existe mais do que ser empresário. Existe mais do que ser uma dona de casa. Existe mais. Não que eu esteja menosprezando a condição. Não, você pode continuar sendo dona de casa, mas vai ser dona de casa com mais unção da sua rua. Você pode continuar sendo empresário, mas a tua empresa será uma abençoadora do reino de Deus sobre a terra. Você vai continuar usando virtudes que Deus te deu, mas robustecidos de poder. Aleluia. Você pode dar um glória ao Senhor? Aleluia. Palavras que geram identidade. Mas o Senhor também falou com Pedro palavras que revelam autoridade. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Repare, quando Jesus pregava, isso tudo que eu estou citando é antes do momento aonde Pedro vai dizer: para onde ou para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus pregava e o povo falava assim: não é uma pregação normal, não está natural. No bom carioca ele não está puro, não. Ele vai dizer o quê? Ele prega como quem tem autoridade, porque Jesus, oh aleluia, ele pegava a lei e fazia decretos sobre a lei, decretos que o homem não tinha poder e autoridade para fazer, mas ele tinha. Sabe de quem Pedro estava diante? De alguém que podia falar assim: ó, a medicina falou que não, eu falo que sim. O juiz falou que não, eu falo que sim. Pedro está diante de alguém que está mudando a palavra natural para uma palavra sobrenatural. Você entende isso? Em Marcos capítulo 2, versículo 9 e 10, Jesus vai dizer: o que é mais fácil? Dizer para esse paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta e anda no meu nome, né? No nome de Jesus, levanta e anda. O que é mais fácil dizer? Jesus vai dizer: para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu também digo: levanta e toma a tua cama e anda. Jesus está manifestando palavras de autoridade, e Pedro está como? Observando. Jesus manifesta uma palavra de identidade, Pedro guarda no coração. Jesus manifesta palavras e várias palavras de autoridade, e Pedro está guardando essa experiência em seu coração. Quantos aqui estão entendendo isso? Já diga amém. Ele não age natural. Em Mateus 12, 8 vai dizer: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O próprio Jesus vai dizer isso. O Filho do Homem é Senhor até do sábado, quando questionado do porquê os discípulos colhiam espigas e comiam. Então Jesus está manifestando diante de Pedro e dos seus discípulos a sua autoridade. Eu quero te dizer algo nessa noite. Jesus não negocia a palavra dele com ninguém e nem entra em competição. A voz dele governa sobre todas as outras vozes. A Bíblia vai dizer em Salmos que a voz de Deus, a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como a voz de trovões. Mas a voz de Deus, mesmo branda, ela se faz ser ouvida. Eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, eu não sei se Deus está se manifestando a você como um trovão, como uma voz de muitas águas, ou se Ele está falando de uma maneira suave ao teu coração, mas eu quero dizer que a voz dele é a mais importante. Na multidão dos teus pensamentos, na multidão das suas dúvidas, dos seus questionamentos, Deus tem falado, e se você der ouvido à voz dele, a tua vida será transformada. Aleluia. Palavras
que revelam o reino. Diversas foram as parábolas que Jesus falou para a multidão, amém? Jesus falava parábola para o povo, mas explicava para os discípulos. Falava em parábolas para o povo, mas explicava no secreto para os discípulos. Aí Jesus um dia vai dizer: para vocês eu revelo os mistérios do reino. Pedro está diante de alguém que, além de dar uma palavra de identidade para ele, além de mostrar palavras de autoridade, está agora revelando o reino que até então estava encoberto aos olhos de todos. Pedro está vivenciando em Jesus palavras secretas, mistérios, vivendo com Deus aquilo que homens ainda não tinham vivido, ele está experimentando. Deus tem profundidade fora do natural para quem resolve permanecer próximo a Ele. Aleluia! Você me perdoa a expressão, mas eu não posso viver uma vida profunda com Deus se o único momento que eu busco Deus é aqui. Aqui é a chama que vai te incendiar para você sair daqui ainda hoje, dobrar o teu joelho no teu quarto e falar: Senhor, continua aquele culto agora aqui. Continua aquele culto dentro aqui do meu quarto. Continua palestrando a palavra ao meu coração. A palavra foi legal, ou talvez a palavra não me tocou, mas eu quero ainda ir mais fundo. Então fala comigo, sabe por quê? O véu foi rasgado, irmão. Você não depende de mim, você não depende de homem. Você precisa entrar no lugar santo e falar: Senhor, assim como tu fala com A, como tu fala com B, eis-me aqui, fala comigo também. Mas isso só é possível para aquele que permanece. Jesus revela a Pedro identidade. Jesus revela a Pedro, através da sua palavra, autoridade. Aleluia. Jesus revela também a Pedro palavras que revelam o seu reino. E a quarta, palavras que revelaram vida. Pedro experimentou, irmãos, viveu, caminhou com Jesus, vendo tantas curas e sinais, tantos prodígios e maravilhas. Em uma das ocasiões ele ouviu a frase que a gente conhece tanto: Talita cumi. Levanta, menina, eu te digo, levanta-te, porque nem a morte suporta a voz de Jesus. Nem a morte suporta uma palavra. Pelo poder da palavra de Deus, os céus e a terra foram criados. Pelo poder da palavra de Deus, a morte tem que devolver os seus mortos. Pelo poder da palavra de Deus, essa enfermidade tem que bater em retirada agora no nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus, esse casamento não vai findar em nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus, eu declaro sobre a tua vida: viverá ainda em 2025 um ano do multiplicar da presença de Deus sobre a tua vida. Há mais de Deus para mim, há mais de Deus para você, há mais de Deus para aquele que permanece, há mais de Deus para aquele que anseia viver por mais do Senhor. João 6,35, no mesmo capítulo, vai dizer: eu sou o pão da vida. 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas Mateus 11,28 vai dizer algo sensacional que para mim ainda é palavra de vida. O que ele diz em Mateus 11,28? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pedro olha diante desse sermão e vai dizer assim: no mundo difícil, num tempo de opressão, subjugado por Roma, vem alguém que quando fala me convida, e quando me convida eu sinto paz. Aí você não entende. O seu vizinho não entende. Não, você entende, mas o seu vizinho não entende. O que ele não entende? Por que passa a prova? Mas domingo, 18h30, está de joelho dobrado na Adevec Macaé, com um sorriso estampado no rosto e falando: eu sei que o meu Redentor vive e sobre a minha causa se levantará. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por quê? Porque você conhece a palavra que rege o teu coração. Você conhece a palavra que rege o teu coração.
palavras que geram vida. Jesus ele está falando: vinde a mim, que está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviar o teu fardo. O que homem não tem poder de aliviar, eu tenho. O que a autoridade não tem poder de resolver, eu tenho. O que o médico falou que não dava, eu tenho. Ainda está no poder do meu haja luz. Ainda está no poder do meu haja separação. Ainda está no poder do haja de Deus. Romper contra o tempo. Para quem entrou aqui nessa noite falando, mas não tem mais tempo, Deus manda te dizer: o tempo é dele, a hora é dele. Oh, aleluia, até o Cronos, o tempo natural, ele faz retroceder para te abençoar, como fez com Josué. Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite: haverá uma palavra, ainda nessa noite que você sairá daqui com ela. Deus irá agir. Aleluia, glória a Deus. Pedro entende naquela palavra dura: se mexe na carne dói, mas se permanece gera vida. Sabe o que Pedro está entendendo? A palavra é dura, a palavra está doendo, a palavra está batendo, a palavra está me machucando. E agora eu vou me colocar no lugar de Pedro e dos fariseus. Lembra que eu falei que para os fariseus, para mim, é compreensível? Então eu acredito que Pedro também não entendeu. Pedro vai dizer a mesma coisa. Eu creio que Pedro também não entende. Como assim vou comer da carne? Como assim vou beber do sangue? Mas sabe o que eu olho para Pedro? Pedro falando assim: eu não entendo hoje, mas aquele que me chamou dos peixes para caminhar ao lado dele, eu sei que eu não entendo hoje, mas aquele que eu vi, que a autoridade que estava sobre ele, mais ninguém tinha. Aquele que me chamou e me fez participar de uma palavra de vida. Haja vida, menina, levanta-te. Aquele que caminhou comigo em todas as esferas e manifestou palavra, eu não posso abrir mão dele. Aí sabe o que acontece? Experiência gera resistência para permanecer. Quando você olha para o passado, quando você olha aquilo que Deus fez, você vai dizer: eu só estou aqui por causa dele. Foi a graça dele, foi o amor dele, foi a paciência dele, foi o perdão dele, que se não fosse sobre a minha vida, eu não estaria aqui. Quando você começa, eu vejo isso, Pedro olhando para trás dizendo: eu não sei o que significa, mas para onde eu vou depois de tudo que eu vivi? Para onde eu vou depois de tudo que eu participei? Para onde eu vou depois de ter sido curado? Para onde eu vou depois que eu vim na terça da vitória, clamei a ele e ele abriu a porta? Para onde eu vou depois que eu coloquei o pedido de oração e houve cura na minha casa? Para onde eu vou depois que um dia eu estava com o meu joelho dobrado e a presença do Espírito Santo desceu sobre mim e eu fui revestido de poder? Para onde eu vou? Eu estou falando de você, não estou falando mais de Pedro. Estou falando sobre você. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Depois de ouvir tantas palavras de vida, tantas palavras de poder, eu quero dizer para você nessa noite: hoje e sempre, a palavra de Deus tem poder de ressuscitar aquilo que estava morto. A palavra que muitos rejeitam, porque vão dizer: essa palavra é difícil de engolir. É a mesma palavra que ressuscita sonhos. É a mesma palavra que muda projetos. É a mesma palavra que vai fazer você alcançar coisas que nem imaginou e nem pediu. Essa mesma palavra de Deus está agindo aqui no nosso meio. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que muitos poderiam ter experimentado algo sensacional com Deus, com Jesus naquele momento, mas olharam para algo que não compreenderam e falaram: eu não posso continuar naquilo que eu não compreendo. É por isso que eu quero te lembrar: nós não caminhamos porque compreendemos, nós caminhamos porque um dia Ele nos escolheu e revelou a sua palavra e o seu poder e a sua graça sobre a mim e sobre a sua vida. Um dia você já clamou a Deus e você sabe disso. Um dia você já orou e você sabe disso, que Deus ouviu o teu clamor. Deus enviou até aquela pessoa na tua casa, aleluia, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas todos um dia passarão pela pergunta de Jesus: quer ir?
Todos um dia passarão pela pergunta de Jesus: quer acompanhar a multidão? Mas eu tenho certeza que a Adevec Macaé responderia como Pedro: eu não tenho mais para onde voltar. Aleluia. Eu não tenho mais para onde ir. Eu vi muito, eu sei muito, eu já experimentei muito, eu já estou numa profundidade, já está enraizado em mim, já desceu para águas profundas, já rompeu, já envolveu a rocha, eu já estou sendo alimentado numa fonte de água viva. Eu não sei mais para onde eu vou se não for os teus pés. Aleluia. Eu quero dizer essa noite para você, assim como aquela mulher samaritana que falou: dá-me de beber dessa água para que eu não volte mais aqui. Jesus disse para ela e diz para mim e para você: eu faço fonte, manancial dentro de você. Você vai viver algo sobrenatural, porque eu habito em você. Você vai sair dessa situação, Ebandocova Súbia, porque eu habito em você. Se coloque de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Naquele dia muitos tiveram a oportunidade de Jesus interromper um momento de milagre. Jesus só ia interromper por um momento o milagre, porque a essência de Jesus é aonde Ele está, coisas sobrenaturais acontecem. Quem toma posse disso? Ah, não, você não tomou posse não. Jesus está aqui? Se Ele está aqui, coisas sobrenaturais acontecem. Se Ele está aqui, eu não entro nesse culto normal, eu tenho que entrar como crente doido. Senhor, hoje eu sou como Jacó, eu estou no Val de Jaboque, vou pelejar pela minha vitória, e daqui não saio enquanto não me abençoar. Tem algo que Deus vai fazer. Deus vai ferir a tua coxa e vai dizer: te abençoo, mas você nunca mais vai andar da mesma maneira. Eu te abençoo, mas você vai caminhar diferente. Eu te abençoo, mas você vai ter uma marca. Ebandocova Súbia, que te escolhi, que te chamei, que te limpei, que te restaurei, que te edifiquei. Aleluia. Naquele dia, muitos tiveram a oportunidade de ouvir um sermão duro de Jesus. E naquele sermão tiveram a oportunidade de aguentar um pouco e dizer: posso não entender hoje, mas eu não sei para onde eu vou ir daqui, porque perto dele eu tenho paz, perto dele eu tenho alegria. Não sei explicar, mas perto dele a minha vida tem propósito. A Bíblia fala que toda criatura anseia pelo Criador. É por isso que muitos procuram nos vícios. É por isso que muitos procuram em tantas coisas preencher o vazio que há no coração. Mas quem um dia teve um encontro com Jesus sabe a fonte. Quem teve um encontro com Ele sabe que perto dele é diferente. Tem alguém que sabe que é diferente para dar um glória nessa noite? Quem está diante, perto dele, sabe que é diferente. Naquele dia muitos foram apenas por uma necessidade, tiveram a necessidade suprida, voltaram por causa de necessidade, mas Jesus quis tratar. Jesus quis dizer: eu vou continuar cuidando, eu vou continuar sendo o provedor, eu vou continuar sendo o seu ajudador, o seu auxílio, mas vem a mim, para que a minha palavra também te trate e te limpe. Vem a mim, para que eu faça habitação em vós, e a minha vida seja a vida em vós. Jesus começa a pregar aquela palavra difícil: coma da minha carne, beba do meu sangue. Mas na verdade era o melhor convite. Ele está dizendo: vem ser parte de mim, e me deixe ser parte em você. Ele estava fazendo um convite lindo. O convite que ele estava fazendo é: você quer ir? Você tem liberdade para ir. Eu não vou fazer você me servir por obrigação. Eu não vou fazer você me amar por obrigação. Que Deus eu seria se eu fizesse isso? Mas quer ir? Fica à vontade. Mas Pedro vai responder: para onde eu vou? Só tu, só Ele tem palavras que realmente tocam a minha e a sua alma. Só Ele tem capacidade de mudar o quadro que você está vivendo. Só Ele tem o poder hoje de entrar numa situação que ninguém resolveu e resolver.
Eu quero perguntar para você: será que hoje não é a noite que Deus marcou para você renovar a tua aliança no altar? Se for essa a tua noite, e eu creio que é, porque o dia que nós temos é apenas o hoje, o amanhã não pertence a mim nem a você. Sai do teu lugar agora e vem renovar a tua aliança no altar, porque você sabe a palavra que você já experimentou, você sabe o Deus que já falou ao teu coração, você sabe aquele que já tratou de áreas da sua vida, que um dia foi motivo de riso na tua casa. Ele está te convidando: vem para o altar, a igreja vai estar orando por você. Pede licença de onde você estiver e vem ao altar. Talvez você ainda nunca confessou Jesus como o Senhor da sua vida. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu preciso confessar Jesus? Porque um dia, publicamente, Ele estendeu os braços na cruz do Calvário e falou: eu estou morrendo por alguém que ainda não sabe, mas eu amo. Eu estou morrendo por alguém que ainda não sabe, mas eu escolhi. Eu estou morrendo por você, Pedro, que era apenas um pescador, mas hoje eu te trago uma identidade, eu tenho um propósito para a sua vida. Cadê você? Aleluia. Aleluia. Eu preciso entregar minha oportunidade, mas já tem um corajoso aqui no altar. Mas a janela da salvação ainda está aberta. Você sabe que não tem para onde ir. Você sabe que não existe outro lugar.